Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vindo e bem-vinda a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículos 28 ao 33. Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É hora de falar com o Senhor. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste glorioso dia, neste momento em que nós estamos a prestar um culto racional à Sua pessoa. Obrigado, Deus, por tudo o que tens realizado em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela salvação na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque Tu nos livraste da condenação eterna. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos guardado e protegido no nosso dia a dia. Vamos ouvir a Tua palavra agora, ó Deus. Necessitamos deste alimento precioso e espiritual. Desejamos ser edificados. Desejamos, ó Deus, atingir a maturidade espiritual para Te conhecer melhor. Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito Santo paire sobre nós e nos conceda o discernimento, o entendimento da palavra que vai ser proferida. É no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nós oramos com fé. Amém.
Glória ao Senhor. O tema da pregação de hoje tem como título Não sonhe com tendas terrenas. Vou repetir. O tema da pregação de hoje tem como título Não sonhe com tendas terrenas. No texto de referência lido há poucos momentos, Lucas capítulo 9, versículos 28 ao 35, Jesus, depois de 8 dias de ter anunciado aos seus discípulos o seu futuro sofrimento na cruz do Calvário, morte e ressurreição ao terceiro dia em Jerusalém, e também depois de ter proferido que cada um de seus discípulos deve carregar a própria cruz, isto é, renunciar às suas ambições, renunciar ao seu estilo de vida contrário à vontade de Deus, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e leva-os ao cume de um monte para orar. Enquanto Jesus estava no monte, orando com os seus 3 discípulos, claramente o céu, por um breve momento, desceu à terra. E Jesus, diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, no cume do monte, transfigurou-se reluzente num brilho celestial, e homens justos, chamados por Deus. No caso, a Bíblia diz, Moisés e Elias vieram falar com ele. Falar sobre a sua missão de salvação da humanidade. E o mais impressionante, uma voz do céu em glória disse ali aos presentes que Jesus era o Filho amado de Deus. Este acontecimento, ele foi majestoso, muito elevado espiritualmente para nós, pobres mortais. É um mistério, este acontecimento, que ultrapassa a nossa compreensão. A glória de Deus sobre o cume de uma montanha. Pouco se prega sobre isso, é verdade. Mas uma curiosidade incomoda a nossa alma. Por que isto está registrado na Bíblia? E qual é a importância desse acontecimento para nós, seres humanos? Qual é a importância deste acontecimento? Da glória de Deus resplandecente, manifestada num cume de uma montanha. E o primeiro argumento para ratificar, confirmar esta importância é que a lei e os profetas anunciam aqui, neste acontecimento, a emancipação espiritual. Deus Pai, em sua misericórdia, em seu amor incomensurável para com a humanidade, ele envia o representante da lei, Moisés, e os profetas, representante dos profetas, Elias, iluminados pela luz celestial, representando aí a glória de Deus, para travar um diálogo inteligente e solidário com o Filho do Homem, ou seja, com Jesus Cristo. Jesus estava a poucos momentos de enfrentar uma via dolorosa em direção ao Calvário. E Deus Pai vem em seu auxílio
para confirmar a sua paciência e fé na sua missão de salvação da humanidade. A presença de Moisés e Elias tem um fundamento, porque estes dois são os representantes daqueles que anunciaram a profecia de que era necessário que o Cristo, o Messias, padecesse morte na cruz e entrasse, através da ressurreição do seu corpo, na sua glória. Esta profecia começou a ser proferida já por Moisés, perpassando pela mensagem de todos os profetas do Antigo Testamento, onde Elias é o seu principal representante. E não só isso, esta profecia foi repetida pelo próprio Senhor Jesus em diversas ocasiões de seu ministério, especialmente aos discípulos no caminho de Emaús. E isso logo depois da sua morte. Antes da sua morte também, Jesus diversas vezes profetizou que ele devia padecer na cruz do Calvário em favor da humanidade, para o perdão dos pecados de cada ser humano posto na terra, para a salvação da condenação eterna, para a concessão da vida eterna daqueles e daquelas que creem no Senhor Jesus, no sacrifício de cruz do Senhor. Mas foi aos discípulos no caminho de Emaús que Jesus profere de novo esta indispensável condição para a salvação de qualquer ser humano, para a minha salvação, para a sua salvação. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, versículo 25 e 26, diz assim: Jesus a caminho de Emaús com os dois discípulos. Ele, no caso Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E agora, no dia de hoje, estou a lhe falar sobre esta mesma profecia. Necessário foi que Jesus viesse na forma humana, semelhante a nós, para um sacrifício de cruz, ser morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitar, num corpo glorioso, para a redenção e remissão de nossos pecados, para a nossa salvação, para a concessão de vida eterna no céu com Ele. Jesus, num grande, incomensurável amor, deu a sua vida por nós. E Ele, através desta pregação, neste culto racional, volta a dizer-nos como vocês custam a entender e como demoram a crer
que tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E hoje, esta profecia volta a ser proferida. Uma reflexão para nós. Este é um momento de reflexão. Os salmistas, quando entoavam os cânticos do saltério, em muitos trechos do salmo escrito, eles faziam uma pausa para meditar sobre a mensagem ali contida nos versos, para compreender o conteúdo daquela mensagem, para compreender o que aquilo importava para a sua vida. E eu conclamo agora a você que faça uma reflexão. Jesus quer, faça uma reflexão sobre o que eu vou falar agora. Jesus quer te livrar do cálice da condenação eterna. E é através desta palavra que está chegando ao teu coração e à tua mente que você vai compreender que precisa crer em Jesus para transformar, restaurar, mudar a sua vida. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, tribulações daqui para frente. Mas você vai estar resiliente. Você vai estar com a paz dentro de si, que é o Espírito Santo, para melhor resistir às agruras da nossa vida. Faça essa reflexão. Jesus quer te livrar do cálice da condenação eterna. Hoje é o grande dia da sua emancipação espiritual. E esta emancipação espiritual em Cristo Jesus. Hoje é dia de você deixar de priorizar, de sonhar com as tendas terrenas. Entrega a tua vida a Jesus. Reflita sobre isso. Medite sobre o que você está a ouvir, pelo que você ouviu até agora, pelo que você vai ouvir até o final deste culto racional, Palavra do Senhor. Quero te dizer também, antecipe a sua glória. Jesus realizou a sua missão, bebeu do cálice do sofrimento na cruz do Calvário, mas ressuscitou, entrando então na glória do reino de Deus, do seu reino. E é hora também agora de você antecipar a sua glória no céu. No sentido de uma decisão de crer em Jesus, de entregar a sua vida a Jesus. Na transfiguração, que nós falamos agora, que nós lemos agora do texto base, e isso do ponto de vista de Mateus, que está escrito no capítulo 17, versículos 1 a 8, porque nós lemos na visão de Lucas. Agora nós vamos falar desta transfiguração, a face e as vestes de Jesus resplandecente, emanando a sua glória no monte. Nessa transfiguração, segundo o ponto de vista do evangelista Mateus,
ele escreve que a face de Jesus brilhava como um sol, e suas vestes como a branca luz resplandecente. Este fluxo de luz celestial antecipa a glória de Jesus, dizendo a ele: em breve o teu sofrimento vai terminar e tu entrarás na alegria e glória eterna. O sofrimento de Jesus terminaria em algum tempo depois, e ao ressuscitar no terceiro dia depois de sua morte, entraria na glória. E quero dizer a você agora que o sofrimento que você está a viver hoje vai terminar, porque Jesus vai estar ao seu lado. E você vai enfrentar este problema, esta situação difícil que você está a passar com Jesus, e vai vencer. E vai viver de forma longeva até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Sua vida vai mudar. Sua vida vai ser transformada, restaurada. E você vai estar mais resiliente, mais forte, com Jesus, com o Espírito Santo, para enfrentar os problemas do dia a dia. Para vencer o que você está a viver no dia de hoje, que te incomoda, que te traz tristeza. Tenha bom ânimo. Viva com Jesus. Creia em Jesus. Deus, no dia de hoje, neste momento, está antecipando a tua glória, porque também deseja a tua face brilhando, livre do pecado, e as tuas vestes brancas como a neve. Jesus quer resplandecer a sua glória na sua vida. E isso te dando a oportunidade de tomar posse da vida eterna em Cristo Jesus. Jesus te ama e te chama para a salvação e para a vida eterna. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 a 21, diz assim a palavra do Senhor: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aqui há uma profecia do apóstolo Paulo. Aliás, duas profecias. Primeiro, dizendo que Jesus vai voltar. Jesus ascendeu aos céus num corpo glorioso. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quem é a igreja de Jesus? Não é a igreja institucional. É a igreja cujos membros são aqueles que proferiram a fé em Cristo, creram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a remissão de seus pecados, para a sua salvação da condenação eterna e para a vida eterna concedida por Jesus. Jesus vai voltar.
vai tirar desta terra a sua igreja. Não da forma que ela está, mas todos em corpos gloriosos, transformados, restaurados, imunes ao pecado, às doenças. E aí todos estaremos no céu com o Senhor Jesus, vivendo eternamente. Porém, enquanto Jesus não volta, enquanto ele não chegar a este planeta para buscar a sua igreja, vivamos na fé em Cristo, sendo mais que vencedores, profetizando o Senhor Jesus como o Salvador da humanidade, de forma gloriosa, com alegria, com jornada feliz, enfrentando todas as situações adversas de uma forma enfática, com confiança em Deus, de que nós realmente somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Neste acontecimento da transfiguração, onde a glória divina resplandeceu, há aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que ali representavam a igreja. Uma voz do céu confirmava a filiação de Jesus como Filho de Deus. E neste momento agora, uma voz do céu confirma a tua filiação em Deus, porque a tua origem está em Deus. A tua vida neste momento está em Deus. E a tua vida sempre estará em Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Para Jesus, esta voz do céu foi uma voz de aprovação da sua missão. E agora é preciso uma voz no teu coração de aprovação da tua salvação, da tua decisão de entregar a tua vida a Jesus. Jesus não buscou salvar-se a si mesmo, mas ele foi para a cruz do Calvário resgatar a minha e a tua vida da condenação eterna. Neste momento, eu repito, a voz de Deus vem do céu para o teu coração. A Jesus ouvi, é isso que a voz disse para todos aqueles que ali estavam. Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Deus Pai disse a ele, no caso Jesus, ouvi. Então ouça o que Jesus está dizendo para você neste momento, pois só Ele é a única porta de tua entrada para o céu. Porque foi na cruz do Calvário que Jesus resgatou a minha e a sua vida. Então, entrega, confessa os teus pecados a Cristo e entrega a tua vida a Jesus, porque Ele é a única porta de tua entrada para o céu. Neste episódio ainda, Pedro ele foi incipiente em querer armar 3 tendas. Uma para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro estava a sentir e a viver um momento de tanta alegria, de tanto regozijo, que ele buscou a comodidade de que aquele momento continuasse.
isto é, o momento da transfiguração, fosse permanente. Ali ele ficasse o tempo todo com Jesus, com Moisés, com Elias. E aí ele dá uma sugestão, faz uma sugestão de armar 3 tendas. Porque as tendas era uma representação de um local de abrigo. O céu estava ali representado pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai em sua voz, o Espírito Santo na glória divina e Jesus. O céu estava ali representado por Moisés e Elias, que estavam ali presentes também em glória, com a luz resplandecente sobre si, algo muito prazeroso. E por isso Pedro quis continuar nesta comodidade. Entretanto, saiba que a missão de Jesus em salvar a humanidade não estava ainda consumada, realizada. E a prioridade de Deus Pai, o nosso Pai eterno, é a salvação de todo e qualquer ser humano. Sim. Jesus então bebeu deste cálice do sofrimento da cruz, por mim e por você. Como Pedro, quero agora te dizer, indo ao encontro do tema da pregação de hoje. Não sonhe com tendas terrenas. Não sonhe como tendas terrenas, como pontos de segurança e felicidade para a sua vida. Estas tendas terrenas, elas se rasgam com os ventos, com as tempestades. Isto é, elas apodrecem com a chuva e tudo com o que acontece debaixo do sol. Nesta terra em que vivemos, não existe um local para armar a sua tenda, como um eremita, que era a pessoa que vive com intuitos contemplativos e religiosos. Nesta terra não existe nenhum local para você armar sua tenda e descansar com segurança. Não, não existe. Onde você está armando a sua tenda? Faça uma reflexão sobre isso agora. Eu nem vou falar. Em que ou em quem você está colocando a sua confiança para a sua vida? Apenas quero te dizer, como aqui a Pedro foi negado, que não precisava armar tendas no cume da montanha. Vou apenas dizer, não sonhe com tendas terrenas para descansar com segurança, porque elas não proverão nem o descanso e muito menos a segurança. Cristo entregou a sua vida na cruz, na famosa frase: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Assim Jesus consolidou a minha e a sua salvação. Arme a sua tenda no céu, por meio da cruz de Cristo. Sim, crendo no sacrifício de Cristo Jesus, você estará
então, não mais sonhando, mas realizando este sonho de viver eternamente com o Senhor. A de esperar avidamente a volta de Jesus para buscá-lo ou buscá-la. Assim Jesus consolidou a minha e a sua salvação. Foi na cruz onde ele derramou o seu sangue. Arme a sua tenda no céu por meio da cruz de Cristo. Sabendo que até Jesus voltar, enfrentaremos diversas tribulações. E para entrar no reino dos céus é preciso enfrentar tribulações. Quem não estiver disposto ou disposta a enfrentar tribulações não entra no reino dos céus. É o que diz a palavra. Porque isto é necessário para a nossa emancipação espiritual em Cristo Jesus. Como Cristo, vençamos o mundo, apesar das adversidades. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22, diz: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isto foi dito pelo apóstolo Paulo aos seus discípulos. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça o chamamento do Senhor. Não sonhe com tendas terrenas. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos agora realizar a oração final, encerrando o nosso culto racional. Palavra do Senhor. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, segundo a tua ordenança, a mensagem foi entregue. Uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida eterna, como sempre. Porque esta é a nossa missão. Pregar, ensinar o Evangelho de Cristo. Mas muito mais do que isso, Senhor. Viver o Evangelho de Cristo. Porque não adianta pregarmos, ensinarmos de forma eloquente, se não vivermos este Evangelho. É o crer, Senhor, que tem maior valor. Porque ao crermos no teu sacrifício de cruz, no perdão de nossos pecados, na nossa ressurreição, nós estamos ratificando, Senhor, valorizando, priorizando a mensagem cristã. O centro da mensagem cristã, o sacrifício de Cristo. Ó Deus, vai em cada coração que ouviu esta palavra e os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que estas pessoas, de forma voluntária, venham a entregar as suas respectivas vidas ao Senhor e sonhar com uma tenda celestial, onde há descanso e segurança, porque é somente em Cristo Jesus que a humanidade obtém a salvação, a vida eterna.
É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos então ao final do nosso culto racional Palavra do Senhor. Lembrando sempre, a nossa missão é pregar, ensinar e viver o Evangelho de Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.